Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é, talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. A primeira pergunta aí, que eu já estou colocando, para vocês entenderem a proposta do que a gente vai trabalhar com essa questão da reestruturação da FUNAI, é essa pergunta do que está em jogo. O que está em jogo para vocês, o que está em jogo para a própria FUNAI, o que está em jogo para o Estado e para o governo federal, essa reestruturação. Então, só para deixar todo mundo aí no mesmo nível de informação sobre essa questão, tem esse programinha da aula, bem curto, que diz o seguinte: ao final de 2009, para ser mais exato, 28 de dezembro de 2009, foi assinado o Decreto 7.056, com o objetivo de promover a reestruturação administrativa da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O decreto segue a Lei nº 12.083, de outubro do mesmo ano, e que dispõe sobre a criação de cargos em comissão do grupo, Direção e Assessoramento Superiores, DAS, destinados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e à Fundação Nacional do Índio. Entre 2010, já aconteceu o primeiro concurso esse ano, e 2012, está prevista a contratação de 3.100 novos servidores. Para vocês terem uma ideia, hoje a FUNAI deve ter aí em torno de 1.300 servidores, então vai triplicar quase o tamanho da FUNAI. Espera-se que seja ampliado o número de frentes de proteção étnico-ambiental de populações indígenas isoladas na Amazônia, além da criação de novas unidades da FUNAI em regiões onde a presença da instituição ainda é precária. Finalmente, o decreto prevê a criação de 85 cargos em comissão que podem ser preenchidos livremente, sem a necessidade de concurso público. Tais dispositivos legais e administrativos com relação ao órgão oficial de assistência ao índio suscitaram controvérsias
e forte reação dos movimentos indígenas no país. Debater os desafios da política indigenista, tendo como foco a reestruturação proposta para a FUNAI, é o objetivo deste bloco temático, que compreenderá uma discussão e uma crítica do poder tutelar ainda exercido por essa agência. Porque esse ano, 2010, o indigenismo oficial brasileiro completou 100 anos. Né? Então, se ao longo do século XX, as políticas para os povos indígenas foram muito influenciadas pelo pensamento e pelas discussões do século anterior, do século XIX, a gente agora, no século XXI, vai estar o tempo inteiro debatendo as questões relacionadas ao século XX e ao pensamento do século XX. Ou seja, ainda hoje a gente sabe que por mais que a Constituição Federal tenha assegurado o direito aos usos, costumes e tradições, a autonomia, entrando no artigo 232, inclusive com a possibilidade dos povos indígenas acionarem o Ministério Público na defesa dos seus interesses contra o próprio Estado, a tutela ainda é o grande tema, né, que permeia todas as relações entre os povos indígenas e a sociedade colonizadora, né, a nacional brasileira. Né? Então a gente tem esse tema da tutela como um grande fantasma que a gente tem que encarar e, de certa maneira, eliminar ao longo desse século XXI. Então a gente vai um pouco se perguntar, né, o que está em jogo nesse decreto. Diante disso, aparentemente, essa última presidência da FUNAI, junto com o CNPI, que desde 2007 vem fazendo a discussão que culminou nessa reestruturação da FUNAI, percebeu uma coisa. O trunfo que a FUNAI tem nas mãos é exatamente a extensão territorial do conjunto de terras indígenas reconhecidas no país. Quando eu falo reconhecidas, eu não estou falando só das homologadas e registradas na Secretaria de Patrimônio da União. Estou falando aquelas que são identificadas, aquelas que entram nas famosas listagens da FUNAI. Essa extensão territorial, vocês podem ver a área amarelinha, né, vermelha, que está aí em todo o mapa do território brasileiro, é o grande trunfo político que a presidência da FUNAI aciona para reivindicar da esplanada dos ministérios, do Congresso Nacional, do orçamento, novos concursos públicos da FUNAI. Né? Os últimos concursos públicos aconteceram em 86, se eu não me engano. Ou seja, antes da Constituição de 1988. Né? Então a gente está falando de um período ainda de transição democrática, de governo militar para um governo republicano e democrático. Né? Então a gente está falando de um cenário de intensa precarização do órgão, que nos anos 90, não por acaso, a gente começa o curso falando de educação e saúde, nos anos 90 você tira da responsabilidade da FUNAI a questão da educação escolar indígena e a questão do atendimento à saúde dos povos indígenas. Né? Eu me lembro que isso também foi sentido como uma facada nas costas, né, da FUNAI, no sentido de dizer, pronto, vão acabar com a FUNAI. E o mito sempre foi esse, né? O mito de vão acabar com a FUNAI, porque ela está sendo esvaziada das suas principais áreas de atuação. As pessoas diziam que ela vai virar apenas um órgão de fiscalização de terra indígena, ela está sendo diminuída. Aí nesse empurra-empurra criou-se então esse papel de acompanhamento. Né? A FUNAI tem que acompanhar as políticas do Ministério da Saúde, as políticas do Ministério da Educação para os povos indígenas, mas mantém ainda o seu papel na identificação, demarcação, regularização fundiária, estruzamento e a atuação da sua Procuradoria Jurídica, né? Na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, ela ficou ali, balançada, nos anos 80 e 90, em torno dessa questão de ser extinta ou não ser extinta. Com esse trunfo, as terras indígenas estão diretamente vinculadas à administração da FUNAI, obteve-se um argumento extremamente poderoso para falar, precisamos contratar novos funcionários. Bom, nesse contexto eu sempre costumo dizer que parece que ronda sempre uma força muito contrária a certas iniciativas
que seriam positivas, ou seja, a contratação de novos funcionários sempre foi uma reivindicação do próprio movimento indígena, a ausência da FUNAI em muitas terras e junto a muitos povos sempre foi sentida como uma coisa muito negativa, e aí surge a questão de, tudo bem, conseguimos a possibilidade de realizar concursos. No entanto, vamos fazer essa admissão de 3.000 novos funcionários numa estrutura velha, numa estrutura que todo mundo sabe está corrompida, né, por, como vocês falaram agora há pouco, com cargos que foram dados, com pessoas que não são lá muito idôneas, né, com uma estrutura muito clientelista junto a alguns povos, patrimonialista por parte de algumas administrações regionais, né? Vamos manter essa estrutura, agora botando 3.000 funcionários para dentro dela. A minha intenção nesse primeiro momento foi chamar a atenção para esse documento, que pode ser para muitos de vocês muito difícil de ler, de entender todas as suas partes, no que o debate está chamando e dando importância. Primeira coisa, toda essa reestrutura tem a ver com contratar mais funcionários para o órgão, mudar a estrutura do final dos anos 60 até agora de administrações regionais e postos indígenas e assegurar, dentro dessa estrutura transformada, participação indígena na administração da FUNAI, em especial na execução das políticas públicas, na sua gestão e participação. Isso é o que está sendo colocado como a grande inovação, a grande renovação, a grande transformação. Né? Então, a primeira ideia que eu quero lançar aqui para vocês hoje é isso. A gente está no momento atual discutindo uma reestruturação da FUNAI dentro de uma transformação do pensamento indigenista e das políticas. O momento que a gente está vivendo hoje é um momento em que estamos tentando superar a política de todo o século XX de integração dos povos indígenas como membros da sociedade nacional, e agora estamos tentando adotar um outro pensamento de respeito às diferenças. Cada povo tem a sua autonomia, a sua autodeterminação e deve ser tratado nessa diferença. Então, se uma perspectiva é integracionista, essa perspectiva que a gente está é chamada de diferencialista. Aí eu pergunto para vocês, e aí está a comparação para a gente começar a imaginar. Como é que você pega uma casa construída na ideia integracionista e reforma ela para ser diferencialista? O contexto de criação da FUNAI foi muito parecido nos argumentos com o contexto de agora da reestruturação do órgão. A necessidade de você repensar uma estrutura administrativa para o órgão desempenhar suas funções em razão da estrutura atual ser considerada defasada, corrupta e assim por diante. Em 1960, o SPI sofria fortes acusações, né, de corrupção e de desvirtuamento das suas funções por parte dos funcionários que estavam ali presentes já no contexto de ditadura e de administração militar do órgão. Né? Então, a própria reestruturação do SPI foi muito parecida com as justificativas que se apresentam hoje para a reestruturação da FUNAI. Né? Isso tem que nos levar a pensar no seguinte: o que a gente tem que se perguntar um pouco é qual é o papel de um órgão indigenista num contexto de autonomia política dos índios. Para que serve o órgão indigenista do Estado brasileiro num momento em que os povos indígenas falam por si, se representam e defendem seus próprios interesses? E a pergunta mais importante: será que as pessoas que estão no órgão indigenista oficial são as pessoas que têm mais força para falar dentro do campo indigenista? As decisões sobre como a FUNAI deve trabalhar, vai trabalhar, quais os recursos que ela vai receber, quantas pessoas ela vai contratar, vocês acham que elas são decididas pela própria FUNAI? Uma rede. Tem uma rede. Ou, como eu estou usando a palavra aqui, tem um campo. Né? Essa
rede, esse campo, é constituído por quem? Quem é que está dentro dela? Os políticos. De onde? Daqui de Brasília, dos vizinhos? Das regiões, do Brasil inteiro. Das regiões, do Brasil inteiro. Esses políticos se organizam e se articulam. E muitas vezes o empresário também está no meio, tem interesse. E tem empresário que é político. Interesse nos passa também. E tem empresário que é mais político do que empresário. E tem político que é mais empresário que político. Não, a coisa vai ficando confusa. A gente vai tendo que pensar aí, peraí, como é que... Quem é a FUNAI dentro do campo político, dentro do campo indigenista? Eu, às vezes, gosto de usar a imagem de que a FUNAI é uma onça ferida e faminta. Ferida porque está sempre cambaleante, está sempre morrendo, está velha, não tem recurso. Então, dependendo de quem pressiona a FUNAI, ela é ferida. Na hora que você põe recurso dentro dela, ela é faminta. Ela quer tudo para ela. Ela quer educação, ela quer saúde, ela quer território, ela quer administrar os direitos indígenas, ela quer falar por todos os povos indígenas. Ou seja, é um bicho complicado de lidar, a tal da FUNAI. Agora, a principal pergunta é, dentro do campo indigenista, quem tem força para dizer qual é a direção que a política indigenista vai tomar? Os povos indígenas fazem parte do campo indigenista. A academia, os especialistas em culturas indígenas, em problemas indígenas, fazem parte do campo indígena. E aí não são só antropólogos, não. Médicos, enfermeiros, biólogos, engenheiros. Os engenheiros, inclusive, que estão lá nas hidrelétricas, que estão lá nos departamentos ambientais dos órgãos, né, de geração de energia. Todos eles fazem parte. Os advogados fazem parte. Os procuradores. Quem mais? A polícia. Os mineiros. Quem? Os mineiros. Mineradoras, mineiros, os garimpeiros fazem parte do campo indigenista, os madeireiros, os empresários. É uma rede. Tem falado Vocês, com nós, somos nós mesmos. E onde que vocês estão pela rede? E agora vai abrir um negócio. Eles não estão excluídos. A rede é todo mundo. Ninguém está de fora. A questão é, do ponto de vista do poder, qual é o lugar que a gente ocupa dentro dessa rede? Então perceba que, olha como a coisa é complexa, perceba que, considerando toda essa rede, todo esse campo, você conseguir um decreto desse que vai contratar 3 mil funcionários e mudar toda a estrutura de um órgão dessa rede, não é pouca coisa. Eu não estou defendendo a reestruturação, não. Eu estou colocando um investimento político dentro dessa rede para conseguir uma mudança dessa. Nós somos a menina dos olhos dele, esse pessoal todo mundo quer. Então, para isso ter sido conseguido, para essa reestruturação ter sido conseguida lá em 28 de dezembro, qual articulação não foi feita? Então, um campo que está imediatamente em volta do campo indigenista é o campo burocrático. É o campo do próprio Estado. É o campo do governo municipal, é o campo do governo estadual. Então a pessoa está ocupando não só posições importantes dentro do indigenismo, mas começa a ocupar posições importantes na própria estrutura administrativa do Estado. Tem mais um campo interessante agora no momento. O campo sindicalista. Perfeito. Não, tem vários. Aqui é só um exemplo. Né? A gente pode colocar aqui... antes do político entre o burocrático, exatamente o social mesmo. Movimento indígena, organizações indígenas e não indígenas, a igreja, a sociedade, os sindicatos, os partidos, que já estão mais aqui próximo do campo político. Né? Mas, de qualquer maneira, você está saindo daquela briga intestina. De dentro da FUNAI, de dentro das administrações, de dentro dos postos indígenas, de dentro dessa estrutura que ela tem para fazer a política indigenista, e você está começando a ir para um outro campo.
Então você vai ocupar posições dentro do movimento indígena, dentro de organizações indígenas, tem que fazer isso mesmo, tem que começar a buscar recurso fora de quem está apertando a assistência aos povos indígenas. Agora, o campo burocrático, o campo do Estado, o próprio campo social dos movimentos indígenas e assim por diante, ele também tem a sua própria regra, ele também tem a sua própria disputa. Vocês sabem disso melhor que eu, né? Eu posso falar do campo acadêmico. Tem até uma história que eu aprendi lá em Santa Catarina, desculpa, aprendi com os gaúchos, falando dos catarinenses, né? O gaúcho falando que o catarinense, quando pesca caranguejo, não põe tampa. Por quê? Porque quando o caranguejo tenta sair, o outro puxa para baixo, né? Então ele conta essa história aí para dizer que, ó, dentro de cada campo desse, as disputas internas puxam quem está subindo para baixo. Ciúme, vaidade, isso tem qualquer grupo, né? Então ele não é totalmente independente, ele também briga. Para além do burocrático, você tem um campo político, que já é o campo de representação, definição das leis, definição dos recursos, já é um outro tipo de atuação. Quem é que está lá financiando a campanha política? Quem é que está lá possibilitando que as pessoas atuem politicamente? Porque o político, ele pode ser eleito pelo capital social que ele tem, pelo carisma que ele tem. Mas a gente sabe muito bem que o cara pode ser a pessoa mais adorada pelo povo. Se ele não tiver o apoio econômico, as pessoas nem sabem que ele está se candidatando. Nem sabem que ele está concorrendo. Basta um que tem o poder econômico dizer que ele, ou lançar uma calúnia contra ele, acabou a campanha dele. Né? Então, em volta do campo político, você tem o empresarial. Entre o empresarial e o político, você tem um outro campo que é o jurídico. E como é que a gente vai se articulando para ditar o rumo do que acontece na parte mais do miolo? Se articulando mais fora. E aí vai, gente, até chegar no campo que é chamado de comunidade internacional. Vocês vão ter uma aula aí, né, depois de amanhã, sobre cooperação internacional. Que é como é que você pula tudo isso aqui, que você não precisa passar por um para chegar no outro. Você contorna. E o que os povos indígenas conseguiram? Contornar muito da rede que estrangula os povos indígenas lá no meio e alcançar diretamente a cooperação internacional, que define os grandes aportes de recursos, de repressão, de controle sobre o nacional. E conseguiu, então, como estava dizendo o Antoniel, se a gente não definir a política agora, a gente não vai ter o que fazer. Pois bem, ela tem que continuar sendo feita, porque ela já foi feita. Isso aqui é o resultado da mobilização dos povos indígenas no mundo inteiro para alcançar o campo internacional e definir uma nova era de direitos dos povos indígenas. Vocês não são somente cidadãos da aldeia, do município, do estado, do país. Vocês são cidadãos mundiais. Centenas de nações assinam um documento, Convenção 69, Declaração dos Povos Indígenas, para dizer: esses povos têm direitos específicos, diferentes dos direitos do restante da nação. Eles têm todos os direitos dos demais cidadãos, mas eles têm direitos diferenciados. Isso não foi conseguido internamente, fazendo política na aldeia, fazendo política no Estado, fazendo política na FUNAI. Isso foi conseguido numa articulação que atravessou todos os outros campos. Então é aquela história, a reivindicação de vocês por educação tem a ver com o fato de que, para passar daqui para cá, você precisa aprender a língua que é falada em cada um desses campos. Então, para a maioria, você tem que sair do código da língua de vocês e primeiro aprender a falar o português. Depois de aprender a falar o português, o espanhol e outras línguas, é aprender a falar a língua da economia, a língua da política, a língua do direito, a língua da polícia.
a língua do comércio. São várias línguas que você vai aprendendo a falar para conseguir articulação. E depois que você aprende essa língua toda, o que ainda falta? Para você ter capital social. Porque para ir falando língua, você tem que conhecer pessoas, você tem que ir trabalhando, você tem que ir fazendo a sua história. Isso é um capital social. Mas ter um capital social te permite fazer alguma coisa? Para fazer alguma coisa, o que você tem que ter? Para quê? Estratégia, recurso, tudo isso são os meios. Você tem que ter fim. Aquilo que a gente trabalhou no seminário. Meta. Ideia. E tendo a meta, e tendo a ideia, e tendo o capital social, você ainda precisa de mais uma coisa. Argumento. O argumento do campo político é um. O argumento do campo jurídico é outro. O argumento do campo empresarial é outro. Não é o mesmo argumento que funciona em todos os campos. Então o que a gente descobre agora? Vamos voltar para o nosso tema, a reestruturação da FUNAI. Qual é o argumento que o presidente da FUNAI e as organizações indigenistas, como o próprio Instituto Socioambiental, o Centro de Trabalho Indigenista, trouxeram para a gente para defender a reestruturação da FUNAI? O argumento que eles trouxeram foi qual? Qual era a meta deles? O argumento deles é que tudo é feito em nome do melhor. Esse é um argumento. Melhora do quê? Assistência, né? Assistência às comunidades. Esse é o argumento, né? Assistência para quê? E o que é proteger? O que é proteger do ponto de vista integracionista e o que é proteger do ponto de vista diferencialista? Como é que a gente vai imaginar qual é a finalidade da atuação política de vocês dentro desse campo de direito, dessas reestruturações? Aonde vocês querem chegar com isso? Porque a coisa está acontecendo. Então, o que você tem aqui? Nessa primeira concepção, a finalidade de proteger os povos indígenas numa perspectiva integracionista veio dar na tutela. E em toda essa estrutura que foi montada de administrações regionais, de postos indígenas, porque se entendia que proteger os povos indígenas era tutelá-los. Isso só acontece, essa ideia de proteção social aos povos indígenas acontece porque há o entendimento de que os povos indígenas dentro dos Estados nacionais são minorias. Isso é um ponto que está sustentando toda essa rede aqui. Os povos indígenas são colocados aqui como minorias. Isso significa que numa relação de forças, vocês têm menos força para defender vocês mesmos, seus interesses, diante dos interesses da sociedade colonizadora, do que quem está em volta. É um diferencial de poder que faz dos povos indígenas minorias e a criação de toda uma legislação, leis, a pergunta do Toniel, para a proteção social. No entanto, essa proteção social é entendida aqui até quase o final do século XX como tutela. Por outro lado, a luta e articulação dos povos indígenas naqueles campos, aprendendo linguagens, aprendendo códigos, reunindo capital social, conseguindo transformar sociedades colonizadoras através da lei e do próprio Estado, institui a ideia de autonomia, que o Evalci acabou de falar. Certo? Então, o que está em jogo aqui é como é que você substitui a tutela pela autonomia. Já vou dizer para vocês, com muita tranquilidade, a sociedade de maioria não tem a mínima ideia de como fazer isso.
que eles estão fazendo? A reestruturação da FUNAI é um exemplo disso. Para atender a história da autonomia depois de séculos de política integracionista e tutelar, eles estão fazendo o seguinte: eles estão criando espaços aqui dentro para representação indígena. Dentro de cada campo se cria um espacinho. Então você vai ter representantes dos povos indígenas em todos os campos. Às vezes eu me pergunto se vai ter tanto índio para tanto espaço que está se abrindo de representação em diferentes instâncias do governo municipal, estadual, nas organizações indígenas, na FUNAI, no Ministério Público, nas políticas públicas, até chegar à esfera internacional. Está se traduzindo cada vez mais a ideia de autonomia pela ideia de representação. E essa ideia de representação é que transforma a proteção social em ação indigenista. O que é a ação indigenista? Aquilo que a gente está discutindo o tempo todo, chamado política pública. Toda essa estrutura, toda essa rede que a gente está debatendo aqui, desemboca em política pública. Que no contexto tutelar, vocês sabem muito bem como é que é feita, né? A política pública para defender e proteger os povos indígenas numa perspectiva integracionista foi aquela que pegou os territórios indígenas, transformou em terrinhas desse tamanho, para quê? Não é para proteger os índios do extermínio, mas é para transformar os índios em mão de obra barata para a empresa. O melhor exemplo é o que acontece no Mato Grosso do Sul, que vocês comentam o tempo todo. Lembra do exemplo do cara que paga barato para fabricar caneta? Pois é, lá no Mato Grosso do Sul, conseguem escravizar os índios para produzir para a indústria da cana, para produzir... Quem é que permitiu que isso acontecesse? A política indigenista do século XX. Criou uma terra desse tamanho, obrigando aquela população a ser reserva de mão de obra para os fazendeiros que estão em volta. Além de ser assistencialista. Não, porque aí que está. Eu preciso manter essa mão de obra viva. Que a FUNAI foi assistencialista. Eu preciso manter vivo. Não é só demarcar a terra pequenininha. Eu sei que as pessoas vão morrer de fome, então eu tenho que dar o assistencialismo. Então o Estado mantém povos indígenas numa posição subordinada para a exploração capitalista. Isso aqui o professor João Pacheco de Oliveira chamava como a via camponesa da política indigenista. Essa integração foi pensada no Brasil, através da política fundiária, como uma forma de reduzir os territórios indígenas para, trabalhando a sua pobreza, transformá-los em reserva de mão de obra para a colonização do resto do país. Exatamente nas áreas onde as administrações regionais são mais antigas, é onde você registra o menor número de terra indígena demarcada. Ou seja, se você quer reestruturar a FUNAI, o primeiro lugar de onde você deveria tirar a FUNAI é de onde elas são mais antigas. Porque simplesmente essas administrações têm cumprido o seu papel. Não demarcar terras indígenas. Garantir que os índios ali sejam mão de obra para a sociedade colonizadora, o que de fato acontece. Ou seja, do ponto de vista da administração pública, a política indigenista do século XX foi eficaz e eficiente. Com muito pouco dinheiro, conseguiu manter os índios numa posição minoritária, submetidas à sua exploração, em nome da sua proteção e da sua integração. Agora vem a outra história. Por diferentes caminhos, seja percorrendo passo a passo o caminho aqui dentro, seja pulando alguns campos, seja indo buscar recurso lá fora e trazendo para dentro de novo, Tá, mas professor... Você conseguiu ter essa mudança de mentalidade com relação ao tratamento. O desafio atual da política indigenista agora é que os velhos problemas vão continuar acontecendo, mas com uma roupa nova. É a velha história de mudar a roupa e vestir a roupa nova no corpo sujo, né? Aí tá, não mudaram os atores, mudaram o discurso.
eu costumo dizer o seguinte: na perspectiva integracionista, os índios eram obrigados a mudar, obrigados a virar branco, obrigados a se integrar na sociedade regional. Agora, na perspectiva diferencialista, o discurso que está sendo construído aos poucos é de que agora vocês são obrigados a permanecer igual, a não mudar. Um dos argumentos que eu considero o argumento mais importante que surgiu por parte da FUNAI na defesa da reestruturação foi dizer que a FUNAI teve que mudar para se adequar à nova legislação indigenista que assegura autonomia para os povos. Esse é o argumento mais forte. Esse é o argumento mais complicado. Não, vocês têm que deixar a FUNAI mudar, porque com a nova estrutura é que vocês vão ter assento, aí vamos voltar lá para aquilo, que vocês vão ter a cadeirinha de vocês dentro do campo indigenista. E aí vem o que eu tenho escutado ao longo dos meus encontros com diferentes lideranças, diferentes partes do país, fazendo minhas pesquisas. Essa representação indígena, o papel da liderança indígena na representação é um papel muito complicado. Vocês sabem disso. Isso que você colocou. São lideranças que estão sendo, em alguns contextos, obrigado, Bruno, Camilo, desmobilizadas, desautorizadas, ou seja, é tirada delas a competência, é tirada delas a autoridade, é manipulado o voto deles. Então, aquelas situações onde o que se diz para não fazer nada é: eu não vou dar mais recurso de educação, porque agora vocês têm que exercitar sua autonomia. Vocês é que façam a educação de vocês. Eu não vou dar mais recurso para a saúde, porque vocês têm que praticar a cultura de vocês e recuperar a saúde dos pajés. O assistencialismo. Não, é a falência do assistencialismo. Em nome da autonomia. Criou-se um argumento muito bom para dizer por que eu não estou fazendo alguma coisa. E o que é mais interessante, além do argumento, criou-se a representação indígena. Mas vocês tinham seus representantes lá. Eles decidiram por vocês. Podem até não ter decidido, porque eu já ouvi falar até de situação que é mais ou menos assim. A gente fez a consulta aos povos indígenas e as lideranças disseram que não. Não, mas a gente consultou. A lei só diz que precisa consultar, não diz que precisa concordar. Entendeu? Ou seja, a grande preocupação, e isso vai ser tema então da nossa segunda parte, à tarde, vai ser quais são as políticas públicas que precisam ser desenhadas para se exercitar a autonomia, que vocês têm que dizer qual é. Porque cada vez mais a autonomia está sendo dita como a representação. Vocês estão exercendo sua autonomia, vocês estão com representantes no CNPI, o que foi já colocado pelo presidente Márcio Mera. Isso não foi feito em 28 de dezembro de 2009. Isso foi feito na CNPI em 2007. Está lá as atas das reuniões para vocês conferirem. O debate estava lá. E aí vem essa questão também. O que é a autonomia da representação? Qual é a autonomia que o representante tem para falar pelo povo? Porque, né, você colocou dos tutores da academia tutelando os índios. Bom, olha que coisa genial. E se eu colocar os próprios índios para tutelar os índios? Eles estão falando por eles mesmos nessas representações, mas são representações convenientes. Então você tem a legitimidade da liderança e você tem a legitimidade do representante. Há anos, a política indigenista, principalmente a exercitada pela FUNAI, tem transformado na figura, primeiro do capitão, depois do cacique e do tuxaua, os dois papéis. Os dois papéis. E muitas vezes esse capitão, esse cacique, esse tuxaua não tinha capital social, portanto não tinha legitimidade. No entanto, o campo indigenista por trás deles
permitia que eles mandassem e desmandassem. Com a nova estrutura que a FUNAI está propondo, o que ela está fazendo? O Eloy colocou isso muito bem. Por que o único representante indígena que chegou lá pelos próprios meios foi o único demitido na reestruturação? Até que ponto a presidência da FUNAI aqui tem força para mexer nas estruturas que começaram assim lá na base? Que não tem legitimidade, mas é quem está dentro. Então você está tendo agora o conflito entre essas duas figuras aqui. Agora está criando... Está criando monstro. criando monstro. Essa primeira parte permitiu a gente discutir a reestruturação da FUNAI na direção de chegar a uma pergunta para o final, né? Quais serão as políticas públicas para a autonomia que precisam ser desenvolvidas? Qual deve ser o posicionamento, a atitude das lideranças tradicionais, dos representantes indígenas, dos funcionários índios, dentro dessa nova concepção de política indigenista que promove uma autonomia real? O que vem a ser a autonomia? E por último, a última pergunta, que ficou no ar: qual é a função de um órgão indigenista numa era de autonomia indígena? Historicamente, a gente vem trabalhando vários trabalhos, vários estudiosos têm trazido isso. A FUNAI e outras instâncias continuam com o seu papel de ser um órgão funil, que pega todas as demandas, coloca no seu colo e pode bater. É a responsabilidade da FUNAI. Né? É muito conveniente para o restante do Estado brasileiro transferir para a FUNAI a responsabilidade, sendo a FUNAI um órgão pouco estruturado, sem recurso. A finalidade dela é essa mesmo. É estar ali, recebendo as demandas e as pressões feitas pelos povos indígenas, feitas pelos movimentos indígenas, feitos pelos interesses pró-indígenas, e acomodar aquilo no colo dela para não deixar a coisa ir adiante. Isso é que historicamente tem se observado. Por mais que seja difícil dizer isso, isso não tem a ver com a atuação dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele departamento. Isso tem a ver com qual é o papel do órgão na estrutura do campo do qual ele faz parte. Qual é o papel dele? O papel dele é ser uma zona tampão para aliviar a pressão que acontece, conflitos que acontecem, né, exigências que são feitas pelo movimento indígena, pela sociedade brasileira. É um órgão conveniente para não deixar os problemas indígenas saírem do campo indigenista. Eles ficam lá. Né? Agora, como levar a questão da autonomia indígena para todo o Estado brasileiro é que é o desafio que vocês estão apresentando. Porque o restante do Estado, sem saber muito bem como lidar com essa autonomia, resolve o problema dizendo: a gente cria uma representação. A gente coloca um índio aqui para falar, o índio fala por todo mundo mesmo. Né? Ou seja, você vai criando esse problema da superrepresentação. E é isso que a gente vai discutir então à tarde. Tá? A superrepresentação dentro da política indigenista, as políticas públicas que precisam ser traçadas no contexto de autonomia, né? E essa rediscussão do papel do órgão indigenista nesse novo momento que a gente está vivendo. O que a gente pode começar a tirar dessas informações aqui? Primeira coisa que a gente pode começar a perceber pela repetição é a repetição de um certo padrão nacional de representação indígena. Aonde? Primeiro, dentro do nível municipal. Certo? Então, o nível municipal começou a organizar uma representação indígena em duas frentes: educação e saúde. O nível municipal também começou a organizar uma terceira instância de representação indígena, que não é mais dentro da burocracia, é dentro da Câmara Municipal, com políticos. Então a gente já vai tendo, só para não esquecer aqui, né? Então a gente já tem no nível municipal, saúde, educação e Câmara Municipal. Certo?
No nível estadual, quem que aparece de novo? Saúde, educação e as secretarias indígenas. Chama do que quiser, Secretaria Indígena, Secretaria de Assuntos Indígenas, Assessoria Indígena do Estado, uma espécie de mini CNPI do Estado. Certo? E no nível federal, quem que a gente encontra? FUNASA, na saúde, MEC, na educação, FUNAI. Aonde estava a FUNAI antes, gente? Aonde está a FUNAI no nível estadual e no nível municipal? Organizando o quê? Atuando o quê? Grupos técnicos de identificação e delimitação de terra indígena. Aparece de vez em quando, está lá. Com participação indígena. Né? Não, eles têm atuação. Eles mandam o menino levar a semente do Estado para o dia. Mas tem representação indígena aí? A parada eu moro, a gente só vai pôr lá, mas não chega um caminhão para levar a semente do Estado. Então, quando a gente tem uma proposta de reestruturação, já te passo a palavra, de reestruturação da FUNAI, para levar a FUNAI para mais próximo das terras indígenas, ela vai entrar onde? Aonde? A FUNAI? Porque, além das representações na saúde e educação de indígenas, você tem representação da FUNAI, certo? Então, aqui dentro você tem FUNAI. Mais FUNAI. Mais FUNAI. Tem representantes da FUNAI nos conselhos municipais de educação, de saúde, nos conselhos estaduais. Então, a gente quase que pode dizer que onde aparece povos indígenas, aparece a FUNAI do lado. Com uma representação paritária, como eles gostam de dizer. Ou seja, a estrutura de autonomia e exercício de vocês é acompanhada junto com o funcionário da FUNAI. Vocês crescem em representação, a FUNAI cresce junto. Não é o inverso. Vamos olhar o orçamento agora. Vamos entender o que é esse documento aqui. É o orçamento indigenista da União, executado em 2008 e projetado para 2009. Fonte Siga Brasil do Senado Federal. Os dados foram reunidos pelo INESC, aqui do lado. Tá? E aqui a gente tem o orçamento de cada órgão. Então vamos ver por que a gente tem aquelas representações indígenas abertas lá, tanto nos níveis municipal, estadual como federal. Olha quem é o órgão indigenista oficial, aquele que estaria centralizando e acompanhando todas as políticas. Ele tem um orçamento no âmbito do Ministério da Justiça, FUNAI, 221 milhões, Saúde, 277 milhões, Esportes, 100 mil, Ministério do Meio Ambiente, 9 milhões, aí que a gente passa. Ministério do Desenvolvimento Agrário, 4 milhões, Ministério da Cultura, 1 milhão, e Ministério da Educação, 38 milhões. Então a gente tem Ministério da Saúde, FUNAI e Ministério da Educação como os que têm mais recursos para a execução da política indigenista. Depois isso é espalhado para desenvolvimento agrário, desenvolvimento social, educação, cultura, esporte, aí vai minguando. Mas o conjunto da obra é esse. O esporte é para um único projeto. Né? Mas é isso que eu vou dizendo, que vai esparramando para os ministérios, diferentes recursos aqui e ali. Mas o grosso está na saúde, na FUNAI e na educação. Bom, comparando aqui em termos de competência, em 2008, dos 221 milhões, a FUNAI executou 98 milhões, 44%. O Ministério da Saúde executou 60%. Do ponto de vista estritamente orçamentário, o Ministério da Saúde foi mais eficiente na utilização do seu recurso. E o Ministério da Educação executou 0,85% em 2008.
Oi? São dois orçamentos do Estado. É porque um é saneamento básico, é um orçamento específico, Que é mais que do qual só foi executado 1,37%, que é mais que a educação, né? que ainda é mais do que a educação, só o plano de saneamento básico. 2009, aí é o que a gente não tem como saber o que foi liquidado naquele ano, tá? Era o previsto. Então houve um aumento para a FUNAI para 303 milhões, no caso da saúde foi para 385 milhões, a saúde continuou na frente. Os esportes passou a ganhar 1 milhão, de 100 mil pulou para 1 milhão, ou seja, o representante indígena lá deve ter feito um milagre. Né? O Ministério do Meio Ambiente diminuiu. Tirou dali. Saneamento básico aumentou, apesar de não ter executado quase nada. A discussão que vocês estão trazendo vai colocando para a gente essas dimensões de representação indígena e indigenista, ou seja, você ter o espaço para ter a representação indígena dentro da estrutura indigenista não tem significado ainda que essa representação atua no sentido de fazer que o orçamento seja aplicado onde deve fazer. Porque acontecem entraves, como que foi explicado, porque essa representação não é a representação que desembaraça os problemas técnicos, ou seja, a gente tem aí uma dimensão que é política e uma dimensão que é técnica, né? Na aplicação da política indigenista. Toda a preocupação de reestruturação da FUNAI foi feita em nome de uma reestruturação técnica. Nós precisamos trazer mais funcionários e colocá-los tecnicamente em posições onde eles ajudem o órgão a cumprir a sua função. Para conseguir esse recurso, foi acionado um argumento político e não técnico. Né? Ou seja, o argumento não foi a FUNAI não consegue executar o seu orçamento. O argumento foi, a FUNAI tem sob a sua administração direta um patrimônio territorial da União de 11% de terras indígenas. Portanto, nós temos que ter uma estrutura administrativa compatível com isso. Num certo sentido, isso é verdade. Num outro sentido, os problemas não estão exatamente onde as pessoas dizem que eles estão. Né? Ou seja, não é necessariamente estimulando uma superrepresentação indígena que você tenha assegurado a aplicação do orçamento na sua totalidade para os povos indígenas. Por outro lado, quem domina a linguagem orçamentária e política? Os vereadores estão cada vez mais sendo obrigados a compreender isso. Né? Porque são vocês que vão, no âmbito legislativo, aprovar as leis orçamentárias, os controles orçamentários. Eu me lembro das colaborações que eu tive com a FUNAI, por exemplo, em processos de identificação de terra indígena. Eu lembro que eu não era funcionário da FUNAI, eu era colaborador, e aí os funcionários da FUNAI conversavam comigo assim: Christian, já temos o orçamento para o seu GT. Aí eu ficava feliz da vida, a gente vai poder ir para campo. Falava, não, só tem o orçamento, não tem o financeiro. Você já deve ter escutado essa história. Não, você teve o orçamento aprovado, ou seja, algum dia vai sair. Mas o financeiro não tem. Ou seja, dominar essa linguagem é fundamental. Por quê? Porque você pode estar fazendo um trabalho legítimo e importante nas várias instâncias de representação indígena para a mobilização do recurso, do investimento, do recurso humano para a implementação de uma política, mas não tem o financeiro. Não tem a parte da ponta. Então, essa parte da ponta está inteiramente na mão dos brancos. Não está na mão das representações e das lideranças indígenas. Né? Então, a gente precisa. Não sei se vocês têm fôlego para fazer mais uma aula no domingo. Né? A gente convida aqui um colega que trabalha na Secretaria de Orçamento da União, né, da Secretaria de Orçamento Federal, para explicar como é que isso é decidido, né? Como é que essa coisa tramita, como é que se decide, como é que puxa daqui, puxa dali, né? A briga de foice que é você ter um orçamento aprovado no Congresso Nacional. E aí a gente começa a entrar nessa dimensão de não só de representantes indígenas no nível municipal e estadual, mas em representantes indígenas no nível federal. Autonomia, ao pé da letra, significa seguir a sua própria norma.
Nomia vem de norma, auto de si, né? Então, eu estou seguindo a minha própria lei, eu estou seguindo a minha própria orientação, eu estou seguindo o meu próprio princípio. Quando você fala em cidadania, você está falando da participação na ordem política de uma comunidade mais ampla. Você não está seguindo só a sua norma individual. Você está inserido, incluído numa ordem política maior. Ser cidadão, ser membro dessa comunidade política, do ponto de vista da Constituição Federal, significa ser um membro igual a todos os outros. Né? Então, numa democracia republicana, ser cidadão significa eu tenho direito ao tratamento igual e de qualidade com todos os outros. Dentro da concepção de cidadania que nós temos para povos indígenas, a gente tem um capítulo especial dizendo não só os índios têm direito a tratamento igual a todos os outros pelo Estado, cidadania, como eles também têm o direito, têm a sua própria autonomia. E isso tem que ser respeitado, e preservado e protegido. A maneira que o Estado encontrou de promover a autonomia dos povos indígenas foi através da política indigenista, das suas políticas públicas, que chega nisso que o Marcos falou. Olhando para o que é aplicado, se o que é aplicado ainda sofre problema de qualidade e uma grande parte não é aplicado, a gente está falando de uma cidadania de segunda classe. Você está falando de um tratamento pelas políticas públicas para um público de determinada maneira e para outro público de outra maneira. A isso, a gente pode, muito provisoriamente, chamar de estadania. Isso significaria o quê? Significaria que a cidadania indígena, dentro do Estado brasileiro, está vinculada ao serviço de política pública que o Estado brasileiro oferece. Você só é cidadão indígena no Brasil se você tiver alcançado por alguma política pública. Se não, você não é cidadão. Você não recebe tratamento igualitário. Você é discriminado. Então, a porta de entrada dos povos indígenas, a participação da cidadania, vem por conta dessa política pública de segunda classe, de segunda qualidade. Isso vai minando a autonomia. Né? Você ser submetido a políticas públicas de segunda qualidade, secularmente, desestrutura a organização social de qualquer povo. Né? Ou seja, você não está recebendo proteção territorial, você não está recebendo etnodesenvolvimento, você não está recebendo acesso à educação e à saúde de qualidade. Você continua sendo tratado numa perspectiva inferiorizada. A isso, a gente não tem nem cidadania, nem autonomia. A gente tem a estadania, que é ser cidadão somente quando você faz parte de uma política pública do Estado. Se você não está alcançado por alguma política pública, você não existe para o Estado. Bom, diante disso, para concluir, eu acho que vale a pena a gente observar a seguinte observação feita pelo João Pacheco de Oliveira, lá analisando a política fundiária dos anos 70 e 80. Que eu acho que conclui bem um pouco as nossas discussões e abre aí para uma rodada final de comentários de vocês. Ele coloca o seguinte: é problemático tratar a FUNAI como uma instituição, como uma unidade de ação, pois o ponto em que são tomadas as decisões básicas está situado fora de sua alçada. Mais precisamente, na articulação pela qual o governo federal determina o caráter de sua atuação. O que está sendo dito aqui? É complicado a gente tomar a questão da reestruturação da FUNAI como um assunto que foi gestado pela FUNAI, que foi construído pela FUNAI. Porque o resultado final está fora da FUNAI. O orçamento está fora da FUNAI. A definição
de mais de 60% da verba para a execução de política pública não está na FUNAI. A reestruturação da FUNAI é um assunto comparativamente menor do que a questão da criação da Secretaria de Saúde Indígena, do ponto de vista da administração pública. Porque quem está dizendo qual é o lugar da FUNAI junto aos povos indígenas não são os povos indígenas, é o governo. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais compreender melhor o campo indigenista para se perguntar o que é que está em jogo aqui. A gente começou essa pergunta. O que está em jogo na discussão sobre a FUNAI? Na reestruturação dela? A mobilização que isso gerou em escala nacional ao longo de 2010. A desarticulação de um acampamento Terra Livre em Brasília sendo transferido lá para o Mato Grosso, né, em 2 estados. Né? De alguma maneira, foi muito eficaz a discussão da reestruturação da FUNAI para você não se ocupar de outras discussões. O que deixou de ser pensado e feito e obtido em termos de execução de política pública pela mobilização que a discussão da reestruturação da FUNAI gerou para os povos indígenas? Uma análise muito rápida do orçamento para responder essa pergunta, vale a pena vocês fazerem isso. Eu fui tentando identificar aqui no documento do Verdun, na nota dele, quais são as ações diretamente vinculadas à maior reivindicação do movimento indígena nas últimas décadas, a reivindicação territorial. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações que eu identifiquei como diretamente vinculadas à questão de terra no orçamento federal. A primeira delas, no âmbito da FUNAI, é a promoção do etnodesenvolvimento. A segunda, demarcação e regularização das terras. A terceira, gestão ambiental e territorial das terras indígenas. A quarta, conservação e recuperação da biodiversidade. A quinta, fomento a projetos de gestão ambiental. A sexta é o fomento de gestão ambiental do PPG-7, a outra das demais terras. A outra, também diretamente vinculada às terras indígenas, é o saneamento básico. E, finalmente, a assistência técnica e extensão rural a terras indígenas. Ou seja, eu tentei identificar todas as ações diretamente vinculadas à questão territorial e fundiária. Se eu somar todos esses recursos, eu vou obter algo em torno de 150 milhões de reais destinados para isso. 150 milhões de reais, só para vocês terem uma ideia, é menos do que a FUNAI e o Ministério da Saúde receberam como um todo. Né? Ou seja, então, de todo o orçamento, a gente tem 150 milhões para lidar diretamente com a questão da terra. Sabe quantos foram liquidados? Quantos foram executados? 8%. Porque já existem terras demarcadas, homologadas, são campos encruzados, né? Esse é o grande problema. Não, a gente está falando aqui demarcação, regularização, recuperação ambiental, etnodesenvolvimento, fomento a projetos de etnodesenvolvimento e saneamento básico. Tudo que envolve você proteger o território. 8% executado. Qual é a base para o exercício da autonomia? Com essa gestão dos recursos para a autonomia. Né? Então, eu não sei, é um palpite. Me pergunto até que ponto não é necessária uma nova mobilização em torno da questão fundiária, no sentido de fazer com que todas as políticas convirjam para a proteção territorial. É uma ideia. Vocês é que vão decidir isso. Vocês é que têm que pensar nas ideias, nos argumentos, nas metas, para levar para as instâncias de representação. Senão, a gente vai continuar, né, patinando em toda uma pauta de reivindicação, de protesto, de luta, que não alcança a base, não alcança a aldeia. E cada vez mais os índios são tirados das aldeias para ocupar posições dentro do governo. Aí eu pergunto,
que vai dar essa equação aqui, ó? Representação indígena aumenta. Políticas indigenistas são descentralizadas. Sai da FUNAI, vai para o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, do Esporte, você distribui esse recurso. Você aumenta o orçamento. E você diminui a eficiência. Em que vai dar essa equação aí? Você aumenta a participação indígena no exercício da sua autonomia no âmbito do Estado. Você descentraliza, porque você aumenta a participação, você está aumentando os espaços de participação. Você descentraliza recursos para diferentes instâncias, municipal, estadual, federal. Você aumenta esse orçamento, você dá mais dinheiro para mais índios ocupando posições no Estado fazerem coisas. E isso não é aplicado. Quem é que termina desautorizado, deslegitimado e sem poder? Então a luta, eficiência na gestão do orçamento de políticas indigenistas públicas. Tem que mirar aí quem são os responsáveis. Ocupar as instâncias de representação, fundamental. Aumentar a quantidade de políticas públicas, fundamental. Aumentar o orçamento, nossa, vocês estão com 3/4 da coisa nas mãos. Então não vamos desanimar. A ideia não é pensar a coisa não está sendo feita direito. Ela está sendo conquistada, mas não dá para morrer na praia. Né? Reestruturação da FUNAI tem que significar menos uma discussão sobre houve consentimento, não houve consentimento, foi viável, não foi viável, fomos ouvidos ou não fomos ouvidos. E sim sobre, a gente quer sentar na mesa para discutir eficiência. Não, mas a gente vai aumentar a quantidade de índios participando paritariamente dos conselhos. Qual é o problema? Eu quero eficiência. Eu quero que o recurso que entra para a FUNAI, o recurso que entra para a saúde, o recurso que entra para a educação, para o esporte, para a cultura, as discussões do CNPI, as discussões das secretarias estaduais, dos conselhos municipais, executem. Se não está executando, a porta a se bater não é mais o Ministério Público, Sexta Câmara, não. São os tribunais de contas. Tem gente roubando dinheiro. Tem gente desviando dinheiro. Tem gente não usando dinheiro. Falta um representante indígena nos tribunais de contas, na Controladoria Geral da União, né? E no Tribunal de Contas da União. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Espero que o debate tenha sido bom para vocês, útil em alguma medida. Obrigado.